Gente, precisamos falar sobre o Pedro. Felipe Luiz, agora há pouco, deu na entrevista coletiva uma declaração consternada, putaço ele tá com o Pedro, dizendo que o atleta nos treinamentos tem um comportamento lamentável que beira o ridículo. Essas foram as palavras que ele usou, lamentável, ridículo. Falou sobre a treinabilidade do Pedro, né, que deve ser um termo ali retirado do dicionário de titez. Disse que era muito baixa, que ele treinava muito mal, que o GPS mostra que ele é o último em todos os dados, não corre, não faz nada no treino, aparentemente o Pedro. Aí eu te pergunto, o Flamengo tem o mesmo tratamento. O Flamengo deu o mesmo tratamento ao Pedro quando ele tomou um soco na boca? O Flamengo protegeu o seu grande ativo dessa forma em outros momentos? Lembrando que o Pedro tomou um soco na boca do auxiliar do Sampaoli. O Flamengo não pediu desculpas, deixou tudo assim, passou panos quentes, deixou tudo pra lá. O Pedro foi colocado na reserva do Gabigol e aceitou, aparentemente, ou pelo menos publicamente, de maneira muito cortês, muito profissional. Buscou seu espaço dentro de campo de novo, jogando bola. E agora se dedicou loucamente, ao que tudo indica, na sua recuperação da lesão do joelho sofrida servindo a seleção no ano passado. E se recuperou em tempo recorde. De repente, esse cara que se recupera, né, de uma maneira inesperada, é um Zé Mané nos treinos, não faz mais absolutamente, não treina, a ponto de, aparentemente, o time querer vendê-lo. Mas Felipe Luiz não tá nem aí. Felipe Luiz falou na coletiva que se há um problema do Pedro, um desconforto com a diretoria, que isso não importa para ele. O grande líder não está absolutamente nem aí para o que está acontecendo com o seu jogador. Não quer saber se está com problema em casa, se está com problema com a diretoria, não importa. Tem que treinar igual todo mundo, senão vai ser exposto na coletiva. E aí o Felipe Luiz falou, pô, perguntado, né? Você está expondo o cara, isso não é um problema? E ele falou, e eu? E o treinador? Que é exposto quando não escala um jogador e aí é cobrado porque ninguém sabe porque ele não está escalando. Meu amigo, você quer ser chefe? Não pode querer o mesmo tratamento dos seus comandados. O treinador vai ser exposto mesmo. E o treinador pode chegar numa coletiva e falar de uma forma completamente diferente a mesma coisa. O Felipe Luiz poderia ter dito, gente, não estou satisfeito com o desempenho do Pedro nos treinamentos, por isso ele não foi relacionado. Assim que ele melhorar o seu rendimento, ele será relacionado de novo, contamos com este grande jogador. Não, ele escolheu, porque quem é entrevistado escolhe o que responde e como responde. A gente pode fazer as perguntas mais difíceis do mundo, gente. Coisa que a gente mais vê em coletiva é a pessoa responder só o que ela quer. E o Felipe Luiz escolheu dizer que o Pedro tinha atitudes lamentáveis que beiram o ridículo. E falando isso, assim, ele estava alterado, o Felipe Luiz. Ele claramente está muito insatisfeito com o Pedro. Precisava fazer isso publicamente? Um dirigente do Flamengo precisava dizer a um jornalista que tinha a intenção de vender o Pedro sem ser perguntado? Porque o Mauro César Pereira não perguntou se o Pedro ia ser vendido, perguntou se havia interesse em contratações e esse dirigente voluntariou a informação de que havia um interesse de vender o Pedro sem que o Pedro soubesse disso. Então, aparentemente, para o Felipe Luiz, nada disso importa, é tudo irrelevante se não estiver correndo, se o GPS não estiver entregando, ele não está nem aí, ele vai expor mesmo o jogador. Disse também na coletiva que conta com o Pedro, quer muito que o Pedro volte, quer que o Pedro fique, disseram isso para ele, que não havia intenção real de vendê-lo, ele não quer contratar um jogador, porque ele já tem um ali capaz de fazer 40 gols numa temporada, e que ele espera que o Pedro volte voando, que ele não quer amor, se o Pedro não quiser abraçá-lo, tá tudo bem, ele só quer que o Pedro jogue. Aí eu te pergunto também, vamos aqui refletir, deixem nos comentários as opiniões de vocês. É coerente isso vindo de um treinador que pegou um jogador, o Bruno Henrique, que está envolvido num esquema de manipulação de resultados, que está sendo investigado, foi indiciado, vai responder um processo sobre aquele cartão amarelo que ele tomou num jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro 2 anos atrás, e pegou este jogador e promoveu a capitão da equipe? O Bruno Henrique era o vice-capitão até recentemente e agora é o 01, é o capitão, é o principal líder dessa equipe. Qual é o critério, então, do Felipe Luiz para abraçar jogadores, promovê-los, dar a eles posições de liderança dentro da equipe ou então jogá-los aos leões? Qual é o critério? Porque hoje
o Pedro foi jogado aos leões. A gente não sabe se é só isso que aconteceu, se o Pedro tá, entre aspas, só fazendo corpo mole nos treinos ou se tem alguma coisa a mais, mas se de fato o problema é só o treinamento e o Flamengo tem qualquer interesse em recuperar esse jogador ou então vendê-lo, parece ter escolhido uma estratégia muito bizarra, porque agora o Pedro tem colado nele o selo ali de jogador mal menos, né? Jogador corpo mole, jogador que não tá nem aí, que não corre pelos companheiros. Isso aí certamente vai desvalorizar o passe do Pedro, que agora não pode mais ser vendido para o mercado brasileiro. Já atingiu aquele teto de partidas ali pelo Brasileirão. Vão ter que vender o Pedro para fora do Brasil ou acreditar que ele pode se recuperar e vai mais uma vez baixar a cabeça e ali correr como se nada tivesse acontecido, como já aconteceu na outra vez. Então, minha gente, sei não, viu? Achei Felipe Luiz muito consternado, não tô convencida de que a história é só essa. O nosso colega Vene Casagrande disse agora no Twitter que entrou em contato com representantes do Pedro, que disseram que vão buscar uma proposta para oferecer ao Flamengo, entendendo que não tem mais clima para ele ficar na Gávea. E, gente, não dá, né? Seu chefe vai lá, diz para todo mundo que você é um Zé Mané que não faz nada, lamentável. Não tem clima, né, gente? Não tem clima nenhum pro Pedro ficar no Flamengo e talvez seja de fato melhor buscar um lugar onde ele seja mais bem tratado, onde ele encontre motivação para correr nos treinamentos e entregar tudo na estatística do GPS. É isso, gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa novela do Pedro, como isso se relaciona aí com o Felipe Luiz. Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, assistam as outras entrevistas que estão por aqui. Quem puder, dá uma força lá no nosso Apoia-se. Sigam as nossas lives, que aí tem Live Pix, tem Superchat, tem tudo. Já tem vídeo da Mili também. Deixem aqui, comentem. Beijos e vamos aguardar os próximos capítulos desta novela.